Hoje eu tô com um convidado aqui especialíssimo, meu amigo querido, parceiraço de muitas obras, Eduardo Bevilacqua. Fala, Edu. Aí, Beleza? Tudo tudo bom? Como jóia, é que tá? Lúcio. Curtiu aí o Maravilha. estúdio? Gostou aí Lúcio, olha, eu do... vou falar uma coisa pra vocês capricharam, hein? Você é caprichoso, né, Lúcio? É, a Ficou gente bem precisa, né? bacana, o estúdio tá lindo, tá muito bem organizado, tá perfeito. Primeiro podcast Decoração, seu aí da cara. vida, né? Nunca fiz um podcast. Ah, Nunca mesmo. Ô, mas Lúcio, beleza, eu hoje a já gente vai fiz, descobrir eu a sua fiz história algumas aí. entrevistas, mas assim, podcast, rapaz do céu, nunca Descobrir a fiz. sua história aí. Contar Beleza? um pouco, né? Obrigado pela oportunidade de falar com você aqui. Então, beleza. Conta pra gente aí quem é o Eduardo Tadeu Higgins Bevilacqua. Tá Acertei? bom. Acertou. Ó. Perfeito. Ô, Lúcio, olha, Nasceu aonde? Conta aí. então, eu nasci em Ribeirão Preto Uhum. e estudei um bom tempo em Ribeirão. Fiz colégio marista junto com o meu amigo Ari, da terapêutica, que eu vim encontrar aqui depois de muitos anos. O Ari tocou na banda comigo, a gente tocava na banda. Naquela época a gente fazia campeonato de fanfarra. E o Ari tocava na banda, estudava no colégio marista, quase que a gente virou coroinha, né? E aí a gente... Quando eu vim aqui para São José, depois eu reencontrei o Ari, foi uma grata surpresa, grande amigo meu. Legal. Mas eu nasci em Ribeirão e eu fui fazer um curso de engenharia civil. Eu gostava muito de engenharia civil. Eu fui fazer um curso de engenharia civil. Você é engenheiro formado, né? Sou engenheiro formado. Legal. Formei engenharia em Barretos. Barretos tem uma faculdade que nasceu assim, acho que eu fui no primeiro ou segundo ano da faculdade. Tinha uns professores do Mackenzie que eles resolveram montar uma faculdade. E Barretos tinha uma linha de trem, que essa linha de trem unia São Paulo com Barretos. E era um trem-leito. Então os professores, eles vinham dormindo no trem, chegavam de manhã cedo em Barretos e ali eles davam aula. Então eu tive ótimos professores e era muito legal porque foi muito divertido. Tem muitas histórias para contar disso daí, porque os professores iam dormir na nossa república. E aí... Beleza. Tem muita história. Bom, mas aí eu fui fazer a história da faculdade, fizemos faculdade em Barretos. Eu gostava muito de cálculo estrutural. Tinha uma veia meio assim de querer inventar as coisas, mas... minha paixão era estrutura. Comecei a trabalhar em São Paulo como calculista, aprendiz, na Promon, que era uma empresa de engenharia que só trabalhava Conheço, com muito cálculo. grande, inclusive. Muito grande, uma história, uma empresa interessante. Foi ali que eu comecei a minha vida profissional, mas depois, um fim de semana, eu fui para Caraguatatuba. Meus pais tinham uma casa em Caraguá, pertinho da praia, uma casinha bem gostosa. E eu fui para Caraguatatuba passar um fim de semana que eu estava muito estressado, né? São Paulo é aquela loucura, almoço naquele sujinho lá. Sujinho muito bom. Muito Tem bom, aquele né? bifão de chuleta, tamanho do prato, o bife, muito bom. Então, a gente almoçava ali. Mas eu cansei de São Paulo e aí eu vim passar um fim de semana para desestressar. Fui ali no Capricórnio, onde eu tinha essa casa dos meus pais. E no sábado, na hora que eu encostei lá, tirei a roupa, entrei e tal, me apareceu um amigo, um arquiteto Bert, um grande companheiro, um profissional excelente, que está ainda em Caraguatatuba, trabalha lá. E o Bert me convidou para sair, para passear, para pescar, e aí fomos nessa de fim de semana, um fim de semana muito agradável, churrasco, pesca, mergulho, praia. E aí na segunda-feira eu liguei pro meu pai e falei, não vou voltar mais embora daqui não, vou ficar morando em Caraguatatuba. Vou ficar só com essas 3 roupas que eu trouxe aqui. Vou ficar aqui, não vou mais embora. Legal. E aí... Aí você viu a possibilidade de uma carreira lá, né? O seu amigo deve ter falado, pô, aqui tem bastante trabalho, você pode morar aqui. Tinha, assim, interesse, ele estava numa vida bem tranquila, né? A gente tinha lá muita amizade, ele conhecia todo mundo da prefeitura, e ali na prefeitura a gente tinha muito contato, então era muito fácil a gente fazer captação de projeto, de obra, e aí foi uma coisa legal. Mas eu queria montar um escritório.
Montei o escritório com o Bert. E o Bert gostava muito de mergulhar, pegar peixe, não sei o quê. E eu, para mim enrolar o Bert, falar, não, Bert, vamos montar um escritório de qualquer jeito e tal. Aí nós montamos um aquário de mar. E aí a gente ia pescar, pegava os peixes, punha os peixinhos no aquário. Aí o nosso aquário era, o nosso escritório era cheio de aquário e tal. Aí o nosso escritório era do lado da prefeitura. Uhum. E tinha um engenheiro lá, Manuel Santaella. E ficamos amigos, né? Por conta assim de proximidade, a gente estava sempre junto ali no barzinho da esquina da prefeitura e tal. E o Mané falou: ah, Eduardo, eu vou Isso precisar. que ano que era mais ou menos? Você se lembra? Ou faz quanto tempo? 77, Nossa, 78. faz tempo, hein? Antigo, né? É antiguinho. É. Eu nasci em 73, né? Pois é, cara. Olha 73, 77. Tá Eu não uns... gosto nem muito de ficar falando essas coisas de data, cara, porque é complicado esse Ai, negócio, ai, ai. né? Bom, aí o Mané Santaella me indicou para o prefeito, falou, ó, tô precisando de um auxílio e tal, e tem aí o Bevilacqua, novinho, né? Acabado de me formar. E eu tava ainda nessa de querer começar o mercado de construção e já mexendo com construção, né? Porque é engraçado, naquela época, quando a gente se formou, não tinha muito esse negócio de arquiteto, né? Não, Era você pegava a casa para construir, né? O engenheiro que tinha que se virar, né? E aí eu recebia... O arquiteto era o próprio engenheiro que fazia a planta. Engenheiro. Hoje em dia não... Eu recebia os projetos. Sim. E aí eu olhava aquele negócio e falava, pô, mas isso daqui não é casa de praia, pô, vamos mudar isso daqui. E aí eu comecei a me envolver com a história de projetar também, porque eu recebia alguns projetos. Com a parte projetos, mais arquitetônica, né? Não só da engenharia. E na realidade, quem desenhava os projetos eram os fiscal de prefeitura, né? Os fiscalzinhos de obra lá desenhavam, mas eram umas casinhas pequenininhas, eram umas coisinhas, né? Bom, numa tarde, o Mané Santaella passa pela janela, porque a gente tinha um escritório ali, tinha uma janelinha, passou ali e falou, ó, Bevi, vamos comer uma pizza em casa e tal. Eu falei, ó, Mané, tá bom, vou fechar aqui e eu vou. Aí, fechei o escritório, fui para casa dele, de repente veio a notícia, o Mané sofreu um acidente. O Mané veio para Martim e eu acho que a pizza caiu do banco e ele foi abaixar para pegar a pizza, eu acho que foi isso. E tinha um caminhão parado no acostamento, ali na rua, porque a rua era estreitinha, e ele entrou debaixo do caminhão. Nossa, que tragédia. Morreu, Mané. Nossa, foi uma tragédia, foi horrível pra caramba, tal. E como é que são a história, né? Um pouco antes disso acontecer, eu fui procurar uma casa para alugar em Caraguá. Na hora que eu fui procurar essa casa para alugar, era uma casinha pequena atrás, do lado da casa da chefe de gabinete da prefeitura, doutora Maria das Dores, grande advogada. E aí fizemos amizade com a Dorinha e com a mãe dela, ela morava sozinha, ela com a mãe, era solteira e tal. Eu falei, Dorinha, quero casar, vim pra cá, tal, contei minha história, não sei o quê. E aí a Dorinha falou, não, o Mané morreu e o prefeito precisava contratar alguém para a prefeitura. Sim. Aí a doutora Maria chama o Bevilacqua. Eu já era tinha o quê? feito Diretor amizade. de obras, cargo na parte da engenharia, lá na prefeitura? Rapaz do céu, naquela época trabalhava o Mané Santaella e trabalhava o Antônio Roberto Martins, que é o Nico. Era um cara que trabalha em Jacareí até hoje. E aí, cara, o prefeito me chamou, falou, ó, Bevilacqua, então você já tinha uma indicação lá do Mané, e agora a doutora Maria falou para mim vir conversar com você. Aí eu fiz uma entrevista com ele e o Borabé falou, não, vou te contratar. Beleza. Fui trabalhar na prefeitura como secretário. Secretário de obras. Ali, cara, era tudo, né? Porque na realidade era uma coisa. É uma cidade para cuidar, né? Então só tinha eu e o
Roberto Martins lá. Então, Não, e parece lindo, né? Mas cada abacaxi que chega. cara, mas foi muito Ai, meu legal, Deus. porque eu tive a oportunidade de conhecer Não, o crescimento muita gente, profissional ali, né? você que estava começando a carreira, Foi é muito bacana. fantástico, Eu né? conheci os Marcondes César, que eles estavam com uns problemas lá para resolver, ajudei a resolver. O Fred, O Fred, sim, é, o Fred show. e o Zé. E aí fizemos amizade, e aí eu conheci muita gente, né, Lúcio? Porque Sim. naquela época tinha poucos Imagina, pô, tava na profissionais, né? prefeitura lá, conhecia a E não cidade tinha inteira, ninguém, né? né? E aí com o escritório de arquitetura aberto também, isso foi muito legal, porque afinal de contas a gente tinha um respeito, né? Porque afinal a gente Mas não existia um trabalhava na conflito prefeitura. de interesse? Como é que você aprovava os seus projetos? Então, ô Lúcio, era uma coisa. Naquele tempo não tinha problema, né? Não, e não Se tinha fosse hoje mesmo, em né? dia, Então você sabe que todo mundo, né? A língua não cabe na boca, né? eu assinava como engenheiro responsável Aham. pelo projeto, responsável pela obra e aprovava o projeto. Você acredita? Ai, ai. Mas, ó, é uma coisa muito interessante, né? Porque é uma coisa de padrão de vida. Sim. Eu nunca me meti em rolo. É. Nunca. Estando tudo certo, Cara, sendo correto, não tem problema, né? E o meu prefeito era um cara que estava sempre brigando com os vereadores. Ele sempre peitava, ele não queria saber. Era um cara que tinha o jeito dele de fazer as coisas, né? E não se deixava corromper também. Borabeb morreu pobre. Um grande prefeito, honesto, um cara dedicado. Ele trabalhava nos postos de saúde e era um cara que sempre se dedicou muito à população. Era um cara muito bacana. E a gente teve lá uma vida bem interessante, trabalhamos, nunca tivemos problema nenhum, graças a Deus. Você ficou quanto tempo na prefeitura lá? Porque aí o prefeito tem um mandato, né? Eu trabalhei 2 mandatos do prefeito e trabalhei também um meio mandato do Antônio Carlos Silva. Sim. Porque o Antônio Carlos foi eleito e eu continuei trabalhando com o Antônio Carlos por um período. Mas, naquela época, estava nascendo... Estava nascendo a cidade, né? Estava nascendo a Costa Verde Tabatinga, estava nascendo o Portal do Patrimônio, estava nascendo vários condomínios bacana, né? Muitos casas loteamentos, padrão, alto muito padrão. Sim. E eu trabalhei com esse pessoal, trabalhei com os italianos que vieram para montar a Costa Verde Tabatinga. Trabalhei na montagem do hotel, trabalhei naqueles projetos lá de cima, da Praça 1. Enorme o hotel, né? Enorme hotel, todo de madeira, grande. Tudo IP, né? Uma coisa muito maluca. E aí eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, né? E trabalhei muito com esses profissionais que estavam lá desenvolvendo o hotel. Os italianos, o italiano que veio montar o hotel lá, o empreendimento da Tabatinga, era o Gianfranco Fini. Ele era um italiano, ele fez o Porto Rotondo na Itália. Ele veio importado para fazer. Oh, que chique, hein? Era muito chique. Maravilha. E os caras que trabalhavam com eles também. Nem conhecia essa história aí, ó. Cara, era um pessoal assim. Cultura aqui, fantástico. Hein? História para vocês aqui no ManzaCast. Muita história. E aí? Né? Aí trabalhei nos hotéis, trabalhei nos prédios lá que o pessoal fez. E aí foi uma experiência muito rica também, porque aqueles prédios ali no morro. Sim. Aqueles prédios, eles são totalmente irregulares, né, Lúcio? Não é um prédio como aqui. Agora você levanta um pilar, 4 pilares, tá levantado, fecha as paredes, acabou. Lá não, né? Aquilo lá, ele percorria toda a implantação da costa, com ele é feito sobre rocha? Agora eu fiquei curioso. Sobre rocha. A fundação. Sobre rocha. E era muito bom, louco. Tá seguro, negócio. né? Tá seguro. E era muito interessante porque nada coincidia com nada, porque todas as tubulações hidráulicas, elétricas ali, não era parede sobre parede, porque o prédio ele era todo irregular também, né? Era implantado, além dele estar implantado em diversos níveis, ele estava implantado também de acordo com a topografia do morro. Natural, né? Sim. Então, foi uma coisa muito louca fazer aquilo lá. E a Costa Verde nascendo, né? E eu comecei a fazer muitas casas na Costa Verde Tabatinga.
Sim, já ouvi falar, né? É, Você mesmo conta várias histórias aí. fiz bastante casa na Costa Verde, Lúcio. Porque E você fazia o projeto e obra ou vinha muito projeto de São Paulo? não, Lúcio, Porque os alguns proprietários lá, projetos, eles eram de São Paulo, da onde? muita gente de São Paulo, tinha gente do exterior, tinha do Brasil inteiro, porque aquilo Qual lá que é o tamanho do lote lá? eram 800 metros, mas o pessoal tinha lote de 1.000 metros também, Uhum. né? Foi um empreendimento muito arrojado, né? Que eles Sim, fizeram aquilo lá com um campo de golfe no meio. Depois tem desvirtuou aquela heliponto, história bacana. do campo de golfe e não deu certo, né? Os italianos tinham a intenção de sofisticação, então puseram um campo de golfe e era uma coisa muito interessante. Os lotes ou eles davam para a praia, né? Uhum. Ou eles davam para o campo de golfe. Então, de Nossa, um só lado paisagem, né? só visual, né? E o campo de golfe era Maravilha. muito legal. Mas deu um trabalho do caramba o campo de golfe, porque você imagina no litoral manter um campo de Tem uma golfe com drenagem grama. Não era grande lá, não, e né? depois o mato nasce muito rápido, né? Imagina. E aí manter aquilo lá foi muito complicado. E os italianos se encheram daquilo. Mas o que aconteceu? Eu comecei a. Os proprietários eram todos de São Paulo. E eles não tinham tempo, né? Desciam de helicóptero para ver a casa, ou desciam uma vez a cada meses, né? O cara morava em Nova York, morava em Miami, Uhum. morava em São Paulo, e eles não tinham tempo de estar tocando obra. E aí eu comecei a minha vida como administrador de obra. Então eu fazia o projeto e tocava a casa. E eu fazia a casa também. Eu trabalhava com construção desde essa época, Sim, e eu gostava de construção. Eu tinha muita noção da parte de estrutura também, porque eu tinha me sim. formado como engenheiro estrutural. E eu, como eu gostava muito desse negócio de projetar também, eu fiz muitas casas. Lá na Tabatinga, nós fizemos. É engraçado isso. O... Eu já estava lá, sei, eu já tinha feito umas 80 casas lá na Tabatinga, e veio um cara. 80? No começo, né? Rapaz, no começo. Meu Aí, Deus do aí céu. veio um cara lá e ele colocou uma placa e falou assim: essa é a nossa primeira obra na Costa Verde, Tabatinga. Tá? Eu olhei Ah, foi aquilo, daí que veio a numeração. foi Ah, aí que veio a numeração. Eu olhei aquilo, essa falei, numeração sua cara. Eu bate olhei recordes, né? aquilo, eu falei, pô, ó, que Primeira legal, obra na primeira obra. Deixa eu ver Tabatinga. quantas obras já tem aqui. Aí dei uma rodada no loteamento, eu tava, acho que tinha 84 obras, uma coisa assim. Aí eu falei, não, vou começar por número. Sim. E aí ele pôs número 1, aí eu já meti logo 84, né? E aí nós terminamos. Começou já logo ali, né? 84. Fizemos 367 casas Nossa, na Costa Verde Tabatinga. maravilha, hein? Foi muito legal. Só casão, top. Cara, e foi muito legal porque eu trabalhei assim com altos profissionais. Trabalhei com o Imagino. Zardo, que é um excelente arquiteto. Trabalhei com Benedito Abud, trabalhei com. Abud de Caraguá? Não, Benedito Abud de São Ah, tem um Paulo. Abud de É um Caraguá. paisagista famoso, né, de São Sim. Paulo. Tem um outro paisagista muito famoso também. Eu esqueço muito o nome dos caras. Trabalhei com muita gente. E foi muito rico, porque a gente era obrigado a estar fazendo obras bem diferenciadas, né? Com certeza. Fiz uns projetos bem interessantes. E eu gostava dessa história porque me ajudou muito também a enriquecer a parte de construção, né, Lúcio? Porque quando você faz uma casa, e tem aquela coisa, né, Lúcio? É engraçado essa história, porque você pode fazer 1000 coisas certinha, Uma maravilhosa. errada. Se você fizer uma errada, você tá ferrado, né? Sim. E ali na Tabatinga era pior ainda, cara, porque o pessoal, no fim de semana, ia no barzinho do Namanha. E ia no barzinho do Namanha e enchia o coco, né? Ficava ali no barzinho do Namanha. E quem que era a palavra mais fácil de falar ali? Bevilacqua, né? Uhum. Então, se eu não tomasse cuidado, tava ferrado, né? Você imaginou? Sim. No fim de semana, o povo lá resolvendo falar mal de você? E era difícil lá, mão de obra, litoral, ou naquele tempo era tranquilo? Ô, Lúcio, eu montei algumas equipes muito boas
no litoral. Sim. De carpintaria, de ferreiro, né? Porque Você estava lá também, gente né? não fazia Porque a ferro, dificuldade né? da pessoa que está aqui fazer uma obra no litoral. Não tinha como. Dependia da gente estar fazendo lá. Sim. E aí, o que acontece, né, Lúcio? Eu tinha o ferreiro, porque a gente não comprava ferro pronto, né? Sim, o armador? Eu tinha armador, Sim. eu tinha carpinteiro, eu tinha... Antigamente todo mundo trabalhava com armador, não tinha esse negócio de ferragem Não tinha pronta. esse negócio de vir com a ferragem pronta, você tinha Sim. que montar a ferragem na obra, né? Uhum. E foi muito legal, porque teve muitas obras que eu contratei calculistas de São Paulo. Então, contratei grandes nomes de escritórios de cálculo de São Paulo que já Legal. vinham indicado pelos proprietários, porque os proprietários já eram donos de indústria, eram Sim. donos de empresas, eram pessoas de alto poder aquisitivo. Uhum. Então, eu trabalhava com arquitetos, Uhum. trabalhava com decoradores, e trabalhava também com execução de obra. E nesse meio tempo todo, eu fiz muita casa. Eu projetei muita casa porque eu gostava, curtia muito essa história de fazer projeto. Desde a época de cálculo, eu sempre inventava alguma coisa, né? Eu sempre tive eu gostava da criatividade de dar uma opção para que você pudesse definir a estrutura da casa. Então, na hora que a gente estava projetando, hoje eu uso isso muito ainda, né? O fato da gente ter esse tipo de conhecimento facilita muito que com você consiga imaginar aquilo que você vai fazer e você já cria uma situação de execução. Que para em pé, né? Que para em pé. E quando você inventa alguma coisa, eu sei que o calculista vai chiar, né? A gente já deixa... Às vezes só, às vezes. A gente já deixa uma situação de como resolver, né? Uhum. Então, e o fato de você ter uma base de conhecimento de cálculo ajuda muito a gente definir isso, né, Lúcio? Sim. Porque você... E às vezes, durante a própria elaboração do projeto, por conta de mudar uma porta, uma janela 30 centímetros de lugar, você já cria uma situação de colocar um apoio, de colocar um pilar. Com e certeza. aí você já facilita. Coisa simples, na verdade. Coisa né? simples que, se você tiver esse tipo de conhecimento, você já consegue imaginar como que você vai resolver aquilo. Aí o Com calculista certeza. traz aquilo para você, esse negócio não vai ficar de pé, isso daqui não dá certo. Aí você fala, calma. E se a gente fizer assim? Sim. E se eu mudar essa porta de lugar? Aí você fica feliz? Ah, não, aí dá certo. Então, esse tipo de maleabilidade... É um trabalho em conjunto, na verdade, né? Que é o mais legal, Sim. porque você define uma situação bacana, né? Até, de repente, trazer economia para o cliente. Sempre pensando na economia, né, Lúcio? Porque na hora que você está executando um projeto, acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho que pensar é como que eu vou cuidar do bolso do meu cliente, né? Então, eu não deixo ele fazer uma doideira. E a colocação... E a estrutura é uma coisa muito interessante de trabalhar, né, Lúcio? Eu não gosto de pilar. Vila Nova Artigas falava que a gente tem que fazer cantar o ponto de apoio, né? Então, se tiver que fazer um pilar, esse pilar tem que ter um significado, não pode estar atrapalhando. Eu enlouqueço você, né? Não, até que... Até que a gente se entende. Não, a gente se entende muito bem. Eu adoro trabalhar com a Bratec. A Bratec é uma das empresas que eu considero assim, que são super parceira minha. Gratidão. E são muito fáceis de trabalhar. E uma coisa que é legal de vocês, Lúcio, é que vocês estão sempre dispostos a estarem junto da obra, resolvendo, acompanhando, subindo na laje com a gente, né, Lúcio? Sim. Resolvendo os BO, né? Tamo lá, né? Na luta, né? Não, muito sempre. Bacana. Eu acho também que... É parceira pra caramba. Falando aí da nossa relação de trabalho, quando a gente começou a ir no escritório e fazer a reunião de compatibilização, em vez de mandar o relatório, cara, melhorou demais, né? Não, foi muito bacana, né, Lúcio? Porque diminuiu a revisão ali. Diminuiu muito. Demais. Foi engraçado isso, né? Porque nós somos muito detalhistas. Eu tenho uma equipe, sempre tive equipe no escritório fantástica. Sim. O pessoal que trabalha comigo... A equipe é tudo, né? Nossa, todo mundo precisa ter uma equipe maravilhosa. Bacana, sempre que senão tive profissionais consegue. excelentes. Graças a Deus, sempre fui abençoado com pessoas muito competentes. E parceiros também, né? Como você. Sim. E a gente, com isso, consegue, nessa parte de você pegar o projeto
e compatibilizar o projeto, a gente aprendeu muita coisa junto, né, Aprendeu, Lúcio? nossa. Porque levando você É lá, eterno, né? trazendo Não, equipe... não tem fim. E falando, É olha, eterno. isso daqui tá assim, vamos resolver dessa maneira. Sim. Como que a gente pode... bom, mas aqui tem muito ferro, não vai passar o cano. Mas tem a chaminé, tem o buraco aqui da viga. Como que nós vamos resolver? Então, essa parceria de você estar sabendo com quem você está conversando e ter essa parceria do calculista de ajudar a gente a definir como que vai ser aquela estrutura, é muito bacana, né, Lúcio? Eu acho que é muito gratificante com e certeza. ajuda muito o cliente e evita erros em obra, né, Lúcio? Que é uma das grandes, um dos grandes problemas que nós temos são erros, são retrabalho, custa caro, você tem que quebrar, tem que fazer de novo. É um inferno para a gente fazer isso daí. E isso daí no final vai no bolso do cliente. Tem até né? algumas coisas que são de obra mesmo, que você tem que resolver ali na obra. E não são problemas. Ter essa parceria, isso não são problemas, mas legal, assim, né? às vezes o cliente não está acostumado com obra, tal, tudo, ele enxerga aquilo de outra forma. E nem é nada tão relevante. Não é relevante. Na realidade, às vezes as pessoas que estão em volta querem colocar um problema de uma maneira maluca e a gente chega lá e fala, não, calma, não é assim. Né? E o fato de você estar junto, na presença lá do cliente, da gente estar nessa parceria, é uma coisa que dá segurança para o cliente, a gente resolve o problema de obra, e o que a gente não quer é problema em obra, né, Lúcio? Eu acho Com que certeza. a gente tenta resolver. Obra se tiver, não você tem que é resolver. Brincadeira. Obra é um troço tiver, artesanal você tem que resolver. e resolve na hora. Isso. Obra é um troço artesanal, obra é problemático, obra não é fácil de fazer. Não. Obra é para profissional. Sim. E isso de você estar junto, de você estar acompanhando, isso é muito legal. Muito. Deixa eu voltar. Eu sempre procurei fazer casa, Lúcio, que não desse problema para mim. Porque foi por isso que eu aprendi a detalhar os projetos. Né? E eu aprendi a executar e prever os problemas antes que eles acontecessem. Porque você imagina eu andando na Costa Verde Tabatinga com um monte de gente ali, todo mundo me conhece, estamos do lado da rua, do outro lado, fiz a casa do sobrinho, fiz a casa do filho, fiz a casa do amigo. E se eu tivesse problema em obra, você imagina como é que eu ia fazer? Eu não ia fazer. Então eu tinha que minimizar Queimava o problema. Ali e não faria mais. Em 2 minutos, eu não conseguiria fazer aquela quantidade de casa que eu fiz lá, né? Com certeza. Agora, deixa eu fazer um elogio para você. Os seus projetos são muito detalhados, né? Todos os pontos de hidráulica, de elétrica, de estrutura. Isso ajuda também, né? Na hora de fazer os complementares. É que já está tudo certinho, né? Então a gente já tem o caminho a seguir ali e não ficar perdido ali, né? Fica muito bom. Agora, deixa eu voltar a fita aqui um pouco. Aí você estava lá no Costa Verde, fez... Você estava em 80, não sei se fez mais casas lá. 367. Nossa senhora, hein? Fizemos 367. Deu para engordar um pouquinho um pouco ali. Foi bom fazer, foi bom. Foi gratificante, né? Eu trabalhei com muita gente boa. E aí, muito legal. Como é que você veio parar aqui em São José? Então, Lúcio, eu já estava há muitos anos trabalhando em praia, né? No litoral. Mas eu não fiz só Tabatinga, né? Eu fiz Ilhabela. Tivemos lá umas condições foi muito doido, né? De você fazer em costeira, trabalhar com os funcionários amarrados em corda, porque não tinha como Rocha segurar ali, os né? caras para poder trabalhar, né? Fizemos umas obras malucas lá. Domingas Dias. E eu sempre fiz casas assim muito legais. E lá na Tabatinga e também no litoral, eu tive a graça, a felicidade, né? Uma bênção de eu estar trabalhando com clientes que tinham terrenos muito bons e estavam fazendo grandes investimentos, né? Sim. Uma casa nossa lá na Domingas Dias foi vendida no ano passado, o cara vendeu a casa por 25 milhões de reais. Maravilha, hein? Essa semana eu fiquei sabendo de uma casa minha lá na Costa Verde também, que foi vendida acho que por 8 milhões de dólares. Então, tivemos possibilidade de fazer casas de alto custo, né? Porque é uma coisa, é um troço, né? Ninguém fala assim, Bevilacqua, você só faz casa de alto padrão. Eu falo, alto padrão, cara, é a casa de todo mundo. Se eu for fazer uma casa para você com 500 mil reais, eu vou fazer uma casa de alto padrão para você. O padrão dos 500 mil.
Sim. Por quê? É o coração, é a vontade de você acertar, é a vontade de você deixar a casa confortável de você viver, é aquela coisa de você dar prazer para a pessoa que vai morar na casa. Uma das coisas que eu gosto Tem que mais do adequar o projeto cliente ao budget dele, né? O orçamento. é o orçamento do cara e você está Senão usando também o cara não consegue terminar o luxo. sonho E dele, é né? todo- Aí que é a merda. Desculpa a palavra, mas aí a M tá feita, né? Ô, Lúcio, você vai fazer a O cara casa, começa e não terminar. você vai fazer a casa para um Uhum. cara que é todo o investimento da vida dele. Verdade. Ele Muitos, pegou, né? ele vendeu a casa, pegou o dinheiro do pai, pegou emprestado Comprou com um o terreno, avô, morava num comprou apartamento. um terreno, Vendeu o pegou fundo de apartamento, foi morar de garantia, aluguel. pegou financiamento. Cara, meu, ele tá pondo ali a última gota do sangue dele. Então você tem que valorizar muito isso. Então você tem que fazer uma Aham. coisa de alto padrão para ele, dentro dessa condição que ele tem. Uhum. Mas é o alto padrão dele. Sim. Entendeu? E você tem que ter o carinho. E uma coisa que eu gosto muito de quando eu faço a casa é depois ir dentro da casa e o cara falar assim, olha, é tudo que eu sonhei. É, eu já vi lá, você Nossa, grava alguns depoimentos, gravo, alguns eu clientes curto se muito, emocionam, eu acho choram. muito Muito massa, né? Meu, é muito e terminar legal. uma obra É. e ter um relacionamento com o cliente bacana Não é é um brincadeira. desafio, É um porque desafio. também é desgastante, muito, né? É muito perrengue, né? Muito perrengue. Mas esse prazer, né? Porque quando eu faço uma casa para mim morar. Uhum. Toda casa, todo projeto que eu faço, eu penso que eu vou morar lá dentro. E eu penso que eu vou curtir de morar lá dentro. Então, Uhum. essa coisa de você ter uma situação de uma implantação bacana na casa, e você ter uma ventilação cruzada, uma questão de bem-estar, uma questão de aconchego, tudo isso são coisas que você tem que prever. E eu acho que isso que faz uma casa de alto padrão. Né? Você se sentir aconchegado, você se sentir bem, você está na tua casa ter lá uma condição de um visual interessante, porque você aproveitou o entorno, você aproveitou das possibilidades que tinha o terreno. Então, Sim. isso é uma expertise que é anos de vivência que a gente consegue fazer. Com certeza. Agora tem voltando uma à coisa, fita lá, ô, Lúcio, mas como tem é uma que coisa, você veio viu? para São José? Eu já tinha vou perguntado, a chegar gente lá. deu a volta e eu vou não chegar lá. contou essa história. Tem a casa que é de alto custo. Sim. Então, a gente sai daquela coisa de alto padrão, mas a gente tem uma casa de alto custo. Uma casa de alto custo é uma casa aonde você vai com o teu cliente numa pedreira, escolhe um bloco de granito, que o cliente gostou daquele bloco, manda fatiar o bloco, numera ele e coloca ele no piso, seguindo os veios do desenho do piso. Isso é de enlouquecer. Nossa. Isso é uma loucura. Você projetar uma escada Eu vi uma escada e aí com um desenho. o desenho Cara, do que piso lindo. descendo. Então, Lá no Serimbura, perto aquela da esquina ali. aquela de Serimbura lá. Aquela que é de estrutura metálica. De estrutura metálica. Ela tem uma escada que o veio da pedra faz um desenho meio desenho. amarelo, assim, no meio. Cara, que coisa linda. Lá na Tabatinga eu fiz umas casas assim também. Fiz casa lá que a esquadria veio da Itália, custou $200 mil para trazer a esquadria da Itália. Nossa. Então, isso é casa de alto custo. E você tem que tomar um cuidado absoluto, porque o teu cliente é absolutamente exigente. Ele vê mínimos detalhes, é a 10ª casa que ele faz, ele não aceita 1 milímetro de erro. Então, isso te ensina muito. Né? Então, a gente aprendeu a fazer casa com alto custo. Isso é diferente da casa de alto padrão. Casa de alto padrão é toda casa que você faz. Você botou a tua alma ali, você está fazendo alto padrão. Agora, alto custo é uma casa onde você está fazendo numa situação que você sabe que aquela casa vai valer alguns milhões de dólares. Então, quando você projeta aquela casa, quando você escolhe o material de acabamento, quando você escolhe a maneira que você vai fazer aquela casa, você sabe que aquela casa, depois de pronta, vai valer alguns milhões de dólares e que o cara está descendo de helicóptero para ver a casa. Sim. E a gente cuida disso com o maior carinho e faz sabendo que a gente pode gastar. Diferente de uma casa que eu vou gastar com R$500 mil. Sim. Né? Mas o carinho e a atenção
É a mesma, né? Teve alguma que teve L ponto na casa? L ponto. Não, porque. Eu No fiz. condomínio Não, eu tinha, fiz. né? No condomínio tinha L É que ponto. você falou, o cara Mas veio de helicóptero, eu me lembrei de uma história, vou contar aqui. eu fiz uma casa com L ponto. Mas uma só. Eu fiz uma também em Ubatuba ali, Praia do Pulso. Você passou Costa Verde Fiz ali, algumas casas no Praia do Pulso. entra lá, tal, tudo. Fiz E algumas aí, casas lá. o cara, em cima da casa, ele ia descer com o helicóptero, É. né? E eu falei pro arquiteto, pô, o cara tem um helicóptero. É. O arquiteto falou, cara, ele tem dois. Você não Um faz pra ideia, ele e um o pra cara mulher tem, dele. né? Lá eu trabalhei lá com casas de alto custo. Sempre trabalhei com alto custo. Aqui eu trabalho com muita casa também, mas em matéria de custo, assim, quando você tem um terreno lá de 5.000 metros na frente da praia, é uma outra situação pegada, diferenciada, né? Uhum. Mas aí, voltando lá, aquela história de São José dos Campos, né? Sim. A Mariângela, a mãe da Terena e da Isabela, ela trabalhava comigo, tocando obra, primeira ajuda, porque meu pai me ajudou quando eu comecei, né? Fiquei morando na casa dele, e ele me deu uma caminhonete, e a Mariângela dirigia a caminhonete, a gente levava... Eu dirigi muito caminhonete também com meu pai ali, de levando carroceria de material madeira. e tal. Para poder tocar as obras. Então, eu toquei muita obra lá, a Mariângela. Tinha aquela fazia Fiat isso. Estrada, né? Depois tinha uma Ranger e tal. Levava Eu tinha material para obra. eu tinha uma Ford F-75 com carroceria de madeira. Muito doido. Mas a Mariângela se encheu de tocar a obra, porque a obra você tem que ter um espírito para fazer, né, cara? Não é mole tocar casa. Não. E comprar, manter material em obra, tudo. E fiz meu escritório lá em Caraguá, montei um escritório, comprei um terreno bacana, fiz um projeto diferente. O meu projeto lá em Caraguá, eu sempre gostei de coisa diferente, né? E você entrava na sala de recepção, eu tinha uma recepção bem grande e tal, aí você subia 2 degraus, e eu tinha uma sala de reunião bem grande também, fiz uma estrutura diferente, toda de concreto, com redondo e tal. E para você passar dessa salinha que eu tinha, a sala de reunião, mais a sala de administração, mais a sala de compras, você passava por cima de um laguinho que eu pus um vidro por cima. Sim. E você passava por cima do vidro e tinha peixe. E aí eu tinha a minha sala e mais a sala dos arquitetos, que eu fiz uma sala grande, porque lá a gente trabalhava com papel vegetal. Me lembro. Né? Papel vegetal, tinta nanquim. Por isso que não tinha tanta arquitetura, né? Que não errou ali, tem que desenhar tudo. Cara, era tá lascado, né? Né? Nossa senhora, e o tamanho do arquivo, né? E com essa quantidade de casos que a gente tinha um arquivo imenso. E a gente não fazia 3D, né? Porque não tinha programa de 3D, essa moleza que é hoje, né? Sabe o que a gente fazia? Maquete física. Sim. Eu tenho uma maquete no meu escritório ainda, dessas antigas que eu fiz lá, toda montada. Eu vinha para São Paulo e comprava os materialzinhos, hominho, as arvrinhas, não sei o quê, e a gente montava a maquete para o cliente ver a casa dele montada com a maquete física. Hoje em dia é tranquilo, né? É fácil. Cara faz... Mas aí a Mariângela se encheu de obra. Não queria mais saber de tocar obra. E eu montei uma boutique para ela. Gostava de roupa, gostava de se vestir, tinha um monte de amigos, né? Porque Caraguatatuba é uma cidade pequena, todo mundo se conhecia e tal. E a Mariângela resolveu montar uma boutique. E montou uma boutique. Ela curtia muito essa história das roupas e tal. E ela vinha para São Paulo para comprar roupa. Sim. E levava a roupa para Caraguá e vendia a roupa lá em Caraguá. Numa dessas viagens, e eu não gostava que ela dirigisse. Então, eu tinha um motorista que a levava para São Paulo para comprar roupa. Numa dessas viagens, na volta, o motorista perdeu a direção, capotou e ela morreu. Nossa, não sabia dessa história. Foi muito complicado. A minha vida complicou muito, né? Porque eu tinha filhas pequenas, foi um choque do caramba, né? Minha única namorada... Foi um horror. E a Mariângela morreu.
Eu fiquei viúvo um tempo. Nesse meio de tempo, eu conheci a mãe da Paola, que está ali, Paulinha. E a Paola nasceu. Uhum. Depois disso... não. Eu já tinha tido um relacionamento com a Vanessa. Sim. Schreiner. Tive um relacionamento com a Vanessa, depois a gente se desencontrou, a Vanessa casou aqui em São José, teve 2 filhos, a Bruna e o Pedro, 2 enteados queridos. Queria que a Bruna estivesse aqui comigo, porque a Bruna também tem a veia artística, né? Sim. A Bruna agora vai virar artista. Tá lá na Belas Artes. Legal. Fazendo Design? Design, é. Show. E a Paola foi a única que saiu fora da regra, que ela resolveu fazer psicologia. Né? A Isabela fez interiores, fez arquitetura, estudou na escola da cidade, montou, criou a escola da cidade lá junto e tal. E a Terena também sempre gostou de obra. Essas meninas, minhas filhas, sempre Terena trabalharam. tá todo dia na obra lá. Todo dia, adora a obra, ela tem um cuidado. Ela e o Breno lá. São muito especiais. A Terena direto, curte né? muito. Tocam as obras, E nasceram tal, em cima de monte de areia, né? Sim. Então, sempre foram em obra comigo, vivenciaram sempre essa situação de construção, curtem muito isso. E estão trabalhando legal. Tenho orgulho delas, as duas são fantásticas, 2 profissionais excelentes. Mas aí, cara, eu voltei a reencontrar a Vanessa. Sim. Monteiro, Schreiner. Nesse reencontro, por uma série de coincidências, a gente se uniu. Estamos juntos até hoje, né? Fazem 18 anos que nós estamos juntos. Uma vida maravilhosa, uma parceira fantástica. E é uma bênção, né? Ter uma mulher assim. E aí vim para... Ela morava aqui. Ela morava aqui. E aí, nesse meio, em termos de um monte de problema que aconteceram, não vem ao caso agora, mas a Vanessa falou assim, Edu, vamos ficar junto, mas eu não quero ir para Caraguá. Eu tenho as filhas pequenas, eu queria escola, não sei o quê. E eu já estava meio cheio de obra, Lúcio. Eu já tinha feito, sei, umas 600 casas lá embaixo, né? Já estava esgotado de construção. Sim. Aí resolvi vir para São José dos Campos com a Vanessa. Aí resolvi vir para São José, pensando até em fazer alguma coisa de construção, mas eu já estava esgotado de obra. Aí nós resolvemos, eu e a Van, resolvemos montar a Toque Final. Falei, Vanessa, eu conheço os donos das fábricas, fornecedores, né? Porque eu construía muito. Então, eu tinha várias fábricas de fornecimento, de fornecedores de revestimento. Direto pra obra. Fornecia muito para mim, eu que comprava, né? Porque eu que administrava as obras, então eu tinha um contato muito constante e comprava muito, né? Eu tinha muita coisa, tinha muita obra, então o meu relacionamento era sempre com os donos das fábricas. Quando eu falei para a Van, pô, aqui não tem loja de revestimento, vamos montar uma loja de revestimento, porque afinal de contas, pô, eu não aguento mais obra e tal. Tá bom, vamos montar. Os donos das fábricas adoraram. Sim. Porque estava abrindo um mercado em São José, né? Não tinha nada. E aí foi muito fácil pra gente... Quanto tempo já faz isso? Faz o quê? Uns 15 anos que nós montamos a Toque Final. Aí montamos a Toque Final. A Vanessa, muito empreendedora, né? A Vanessa tem uma capacidade de gerenciamento intelectual fantástica. E ela tomou conta da loja. Hoje a Toque Final é uma loja de referência, né? Super. Temos lá, sei eu, 80 Já falei para ela. Ela veio aqui com as meninas da Polo, né? Falei, não, eu vou te trazer aqui para você contar a sua história. É uma história, né? viu, Lúcio? Então, viu, Vanessa? Que vinha aí gravar com a gente também. A Van sabe muito, cara. E ela fez um curso de administração, um maior esforço, né? E ela
toca muito bem, é um excelente administradora, tanto que a Toque Final se transformou no que é hoje por conta dessa capacidade administrativa da Van, né? A Van tem uma visão diferenciada. E com isso daí, eu montei uma pequena sala de escritório dentro lá de uma das salas da Toque Final. Eu montei lá uma salinha para mim. A Van tocava a parte da loja e eu fiquei lá brincando de fazer projeto por conta de relacionamento. Então, as pessoas procuravam a gente e pediam para a gente fazer, e eu comecei a desenvolver de novo essa história de projeto. Esse negócio de fazer projeto é uma coisa que é um vírus, né? Um troço está no sangue, cara. Aí, de repente, eu estava lá com 6 arquitetos no escritório, trabalhando enlouquecidamente. Dentro ali da Toque Final ainda ou já tinha mudado para aquele escritório? Aí já não tinha mais jeito, né? Porque a coisa começou a ampliar. Não cabe, né? Não cabe. Não cabe, aí Você aumentou a espaço, quantidade né? de serviço, a quantidade de obra, e aí a gente foi, a Isabela e a Terena resolveram abraçar aí, me ajudar, e estão me ajudando bastante até hoje. Então, o escritório hoje faz a parte de arquitetura, de interiores, de obra. A gente tenta ajudar, a família trabalha junto aí, tentando atender essa clientela, né? E o escritório, como a gente resolveu vir nessa história de fazer obras, de fazer projeto, o escritório foi se desenvolvendo, né? E com essa equipe que eu tenho, que é uma equipe... Sempre tive equipe muito boa, Sim. viu, Lúcio? Precisa. Sempre tive muito Pessoas boas ali, porque senão... Altamente capacitadas, né? E a gente orienta muito também, né, Lúcio? Eu pego as meninas, levo em obra, mostro para elas as coisas que estão acontecendo na obra, oriento, a gente discute, E olha, né? vou falar uma coisa para vocês. Rapaz, e ele vai na obra mesmo, direto liga para mim, Lúcio, amanhã lá não sei aonde. E a gente vai lá, sobe Vamos na junto laje, né, ver, Edu? né? Sobe na laje, né, Lúcio? De vez em quando, ele, não, me ajuda aí que o joelhinho aqui tá meio... Júlio, eu tenho um problema, cara. Eu tento me manter em forma, Ai, né? ai. Eu tento me manter em forma. Mas o meu joelho, eu operei o joelho há 50 anos atrás, né? Sou antigo, né, Lúcio? Oi? Sou antigo. Sim. E o meu joelho às vezes me... Mas você sabe que o pessoal de obra, né? Antes eu ficava lá tentando me equilibrar, tentando arranjar um jeito de ir e tal. Aí hoje em dia eu falo, por que eu fico me arriscando aqui, né? Aí eu chego o pessoal lá e falo, quero tábua em tudo. Mete as tábuas aí que eu quero andar em Pra cima de poder andar, tábua. né? E quando eu vejo que o negócio tá meio irregular, eu pego um dos caras lá que estão super habituados a andar em cima daquilo e falo, vai na frente que eu quero apoiar no teu ombro. Segura aqui, presta atenção. E aí vai, mas eu gosto de ir na obra, Lúcio. Toda obra minha eu vejo do começo ao fim. Sim. Não concreta nada numa casa minha, um projeto. Se não fizer uma vistoria. Sem eu fazer vistoria antes. Nada. Sim. Eu Importante, faço vistoria em tudo. Eu vejo, eu vou atrás, eu penso, chamo você, Lúcio, vamos ver isso daqui. Quando eu não posso ir, eu mando alguém Manda do meu os escritório, meninos, né? mando os meninos lá. Os meninos são ótimos também, são super parceiros, né? O Lúcio atende a gente bem pra caramba. Esse negócio de vocês atenderem com a presteza que vocês atendem, eu acho muito bacana, Lúcio, porque obra dá ciricutico no cliente e no empreiteiro de uma maneira maluca, né? O cara tá lá na obra, tá com encanador, tá com eletricista, tá precisando concretar a laje, tá com um monte de BO. E se você falar para ele que você vai atender ele daqui 2 dias, ele pira, né? E vai atrasar a obra. Em 2 minutos o cliente vai te ligar, pô, mas o concreto tá previsto, como é que você faz? Então, quando a gente liga para você e você fala, não, amanhã cedo tô lá, isso é uma benção, se eu né? não puder ir, eu mando alguém, né? Não, porque, isso nossa, é uma minha benção. agenda também Não, bem, tá doidinha, bem né? agitada. Mas, Lúcio, mas você tem uma coisa que eu acho legal. Você sempre atende, né? Atende, vai lá, tá sempre solícito e é parceiro e se preocupa da mesma maneira que a gente, né? A gente fica trocando ideia. Lúcio, será que não era melhor ter mais um ferrinho aqui? Né? Às vezes sim, né? O que você bom, acha, né? Bom. Vamos inventar um troço aqui? Isso é legal, né?
É que são coisas de obra, né? Que a gente tinha comentado. O Tem dia a dia muita da coisa obra, né? do dia a Tem dia. muita coisa, né? Muita coisa. Obra é muito artesanal, né, Lúcio? E a gente trabalha com os empreiteiros, as Eu pessoas fico que até trabalham, surpreso né? quando eu chego na obra e falo, olha, põe um ferrinho de 10 milímetros aqui para isso. Não, a gente não tem ferro sobrando. Falei, como não? E como que você faz uma verga, uma contraverga que precisa toda hora, né? Porque Ou o vai pessoal abrir não um compra vão, mais tal, tudo. ferro, não compra mais ferro para dobrar na obra, né, Lúcio? Então, Tem que ter umas tudo barras soltas lá, né? tem que ter. A gente sempre pede, né, Lúcio? Sim, com certeza. Eu acho Precisa. eu acho que é legal. Faz Agora, parte. aqui em São José, quando você começou, qual condomínio que você trabalhava? Porque Alphaville é uma coisa mais moderna, tal, tudo. Antigamente, Ô, Lúcio, olha, Esplanada, então, rapaz, você sabe que a gente sempre Esplanada do trabalhou em Sol, todos os os condomínios. loteamentos, né? Eu trabalhei muito em loteamento e uma coisa que eu sempre fiz também, que eu gosto de fazer, é reforma, Sim, né? É engraçado isso. A gente consegue chegar na casa e o cliente é um construtor ou é uma pessoa que está querendo investir e aí pergunta para a gente, ó, vamos lá, vamos ver a casa, ver se dá um jeito, né? De repente, a gente tem um clique e fala, cara, se a gente fizer isso, a casa vai valorizar muito, né? E com isso a gente consegue criar grandes diferenciais. Os projetos de reforma que a gente faz, eu acho que nós somos muito felizes, porque são umas casas que no final dá uma condição de retorno financeiro para aquele cliente que é investidor de um jeito bem interessante, porque o cara faz o investimento e no final consegue um retorno financeiro bem legal por conta que você chega na obra e às vezes a obra é antiga ou o arquiteto é de fora, não entendeu direito o conceito do terreno, não entendeu direito o entorno, e aí você consegue dar uma condição de situação da casa que muda completamente, né? E tem umas casas que são muito loucas, né, Lúcio? Eu estou fazendo agora uma casa num dos condomínios e o cara comprou a casa, uma casa térrea, mas você entrava na casa, logo na sala do cara tinha uma porta que dava uma área de serviço. Você fala, pô, que cara louco, como é que ele pode quem ter que fez essa arquitetura, Não, né? fala. Não, na realidade, eu acho que não teve O cara arquiteto, né? Pô, não juro olhou a por planta Deus, baixa da casa. Não... cara, tinha um banho, tinha área de serviço, dava para sala de estar. Sim. E aí o nosso cliente comprou a casa num preço muito barato, porque afinal de contas ninguém dava nada por aquela casa, né? A casa, o cara teve problema em obra, mandou o empreiteiro embora, teve problema de construção, e aí dispensou o cara. E aí o meu cliente foi lá, falou, Bevi, dá uma olhada nessa casa. Eu falei, ó, dá pra gente salvar essa casa, vai ficar muito legal. Sim. E aí a gente trocou, né? Tirou o banheiro de lá, colocou aonde era a suíte, fiz projetei a Mexeu área de ali, né? serviço lá, aumentamos a suíte de cá. A casa vai valer, o cara vai ganhar mais do dobro do tanto que ele investiu. Beleza. Tem uma questão de você ver a casa, né, Lúcio? Você enxerga a casa e fala, pô, isso daqui eu acho que a gente consegue dar um jeito nela legal. Você fez algum curso? Casa, né? No Alphaville, eu tô começando, eu pus número lá também, né? Eu ia chegar nessa pergunta. Mas assim, aqui em São José, fora o Alphaville, você sabe todos os números aí? Porque tem o número do Paraty, assim, Ô, Lúcio, trocentas casas no Paraty, você vê como é que é a norte, coisa, né? trocentas no Paraty, sul. Eu tive uma parceira lá no escritório, uma menina que trabalhou lá comigo, uma arquiteta, gosto dela pra caramba, Fernanda Menezes. E a Fernanda, cara, era super organizada, metódica, muito legal. Gostei muito de trabalhar com ela, me ajudou bastante. Ela é irmã, trabalharam as duas lá. Foi bem legal. E muito dedicadas e objetivo correto. E ela montou um esquema, né? A gente tem que dar valor para as pessoas quando elas fazem as coisas, né, Lúcia? Essa menina montou... Eu sempre fui metódico, né? Eu sou virginiano, é inferno, né? Então, virginiano é cheio de detalhes. Né? Não manjo esse negócio de Deus signo. me livre. Não é minha especialidade. Pois é. E aí, ela montou essa numeração? Eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio de você mexer com obra, com coisas...
você cria métodos, viu? E se você não criar métodos, você está ferrado. Eu, há 40 anos atrás, eu fiz uma casa para um chinês, aprendi a fazer Feng Shui. Sim. Feng Shui é uma filosofia oriental, mas tem um super sentido. Tudo aquilo que os caras inventaram lá, cara, faz sentido pra caramba. Então, certas regras do Feng Shui você pode utilizar porque realmente é uma coisa efetiva. Essa coisa de energia da casa, essa coisa de você colocar a cama na posição correta, a coisa do fluxo da água. Tem umas coisas que são realmente válidas. Tem uma coisa que o Feng Shui fala assim, ó, nunca encosta a cabeceira da cama num banheiro. Aí você fala, pô, que bobagem. Mas não é. Você imaginou você tá deitado, dá descarga? O Feng Shui pensa por causa do esgoto, né? Que é aquela água que tá correndo, não sei o quê. Então o Feng Shui tem uma filosofia diferente. E é legal, eu acho que vale a pena, a gente aprende muita coisa. E a gente tava falando sobre... A numeração das casas. A numeração das casas. Por condomínio, né, que você faz. Então. Aí a Fernanda... com essa coisa de metodologia, de criar regras, não sei o quê, a Fernanda montou um esquema de andamento de serviço no escritório chamado Trello. Você conhece o Trello? Conheço. O Trello é... Já usei o Trello. O Trello cria realmente uma... É muito bom. Muito legal, e você consegue ter uma visualização de todo mundo que está interagindo no processo. Então, as pessoas não têm dúvida, todo mundo sabe o que está acontecendo. Qualquer hora, qualquer cliente que liga, você abre a pasta, vê o Trello, você vê o andamento, vê quem que é responsável por aquilo, onde teve uma interferência de alguém, o Lúcio ligou, pediu para fazer não sei o quê, então está lá marcado, tem os diálogos, tem tudo. Então, criou-se um método de trabalho, né? E com isso daí, a gente, depois de alguns anos, né, quando a Fernanda entrou, a gente começou a numerar as obras. Hoje nós estamos na 450 e pouca. Então, são 450 e poucas casas desde a hora que eu comecei a contar. Em São José ou... Não, em São José. Caraguá, acho que eu fiz... 300 no condomínio, né? 360 e poucas casas foi na Costa Verde. Você falou que fez umas 600 casas. Mais de 600 casas nós fizemos lá. Com certeza. Muita coisa, hein? Fizemos casa pra caramba. Enlouqueci. Mas aí por ano saía... Lúcio, era uma doideira, né? Porque... Imagina que loucura. Era uma loucura mesmo. E eu, para fazer isso, cara, eu só andava de moto. Eu ando de moto até agora, né? Eu só gosto de andar de moto, né? Eu odeio andar de carro. E para percorrer o litoral de moto, era uma delícia, né? Uma curtição. Porque é longe, né? É longe. Longe. E cara, de Caraguá, curva, né? Tabatinga ali é 1 hora de... não. De moto você faz dois palitos. Um chispe, né? E tem muita curva, né? Uma delícia, né? Andar naquela estrada lá é um tesão. De moto. De moto. Não, de carro cheio de lombada e tal. Eu odeio andar de carro. Eu não gosto de andar de carro. O meu negócio é andar de moto. Mas aqui, no Alphaville, que número que tá? Agora acho que nós estamos na 77. No Paraty, você sabe? Puta, Lúcio, eu não contei no Paraty. No Alphaville eu contei porque... Não, mas tem placa lá com o número. Tem. Eu já vi, já. Mas... É que você não lembra de cabeça, mas tem lá. Não lembro. Mas tem bastante. Tem bastante. Bastante, muita coisa mesmo. Tem bastante casa. Todo loteamento aqui a gente tem projeto, né? Graças a Deus. O bacana do escritório, que eu curto muito, é que a indicação do cliente é do próprio cliente, né? Show. O cliente indica. Para um amigo, para um vizinho, parente. Os últimos projetos, alguns projetos que nós fizemos lá no Alphaville... Tem muita placa também, que as pessoas acabam te conhecendo, né? Mas foi indicação como se diz, com 70 placas lá. É que as 70 não estão lá, muitas delas já estão prontas, né? Não, muitas delas já estão prontas. Deve ter lá umas 15. Hoje eu fui lá, nós estamos começando a 70 e a 71, mas tem outros projetos no escritório que estão em andamento na parte de projeto ainda, né? Não, tá errado. Mas eu tenho indicação do... Deve ser 80. Porque outro dia eu tirei da foto do 76, pô. Você está falando de 71. Não, eu tenho bastante, Mas é que quando você faz o projeto, às vezes demora para começar, tal, né? Então, agora está começando lá, essa semana está começando, e por coincidência são 2 casas bem na entrada, tanto do 1 quanto do 2. E a 70 e a 71. Legal. Legal.
Aí, quando o cliente chega lá, você agenda uma reunião com o cliente, como é que funciona o processo de criação ali? Ele vai, eu, Lúcio, vou fazer uma casa. Ligo lá, fala, Eduardo, tudo bom? Tem um terreno, quero fazer uma obra. Conta pra gente como é que são os passos aí. Ô, Lúcio, são muitos anos você tendo esse tipo de contato com o cliente, né? Uhum. É muita casa. Então, quando a gente conversa com o cliente, a gente consegue olhar a alma dele. Sim. Então, quando eu faço Você leva briefing, ele para fazer uma visita em algumas obras ou só no escritório? Não, mesmo? sento no escritório e ali, cara, a gente conversa muito. Eu fico aí umas 3 horas e meia conversando com o cliente. Sim. Até que tipo de sandália que ele usa quando ele levanta, quando ele acorda, eu sei. Uhum. Mas é muito importante você conseguir. Mas isso é muito importante. Quando o cliente liga, né? para mim também, ou vai no escritório, nossa senhora, eu falo. Mas isso traz competência, conhecimento, tal, tudo. A pessoa vê você falando, fala, cara, eu sei como que ele sabe o que está fazendo. Eu sei. Sabe o que está falando, né? A segurança da experiência que você tem, né, Lúcio? Sim. Na parte de você visualizar a necessidade do cliente, é um troço também que você vai aprendendo com o tempo, né? De você conseguir observar o cliente de maneira, não da maneira que ele verbaliza, mas da maneira que você entende que é o que ele está querendo, né? Uhum. Essa história de você conseguir entender o desejo dele, mesmo sem ele falar, eu não sei se é dom, se é antiguidade, né? Mas, ó, quando eu faço um projeto no escritório, 99% das vezes eu não mudo uma porta. O cara olha e fala, é isso aí. É isso daqui. E o legal que eu acho que o cara fala assim, pô, eu não lembro de ter falado isso para você. Pois é, ele não falou, não deixou explícito, mas deixou implícito. Uhum. Então, essa questão de você conseguir observar os desejos do casal, né? E aí eu trago o casal, a gente bate papo, troca ideia, ele me fala muito das experiências dele, me fala muito das coisas que ele curte, e nessa troca de experiência, de vida, bate-papo de vivência... mesmo, então. Não tem um roteiro ali que você Não tem, segue. Lúcio. É mesmo um bate-papo e o feeling daquilo Mas você que vai fazendo anotações ali? Ou... Claro, eu vou fazendo anotação. Dessa anotação... Também para guardar tudo na cabeça, né? 3 horas, 4 horas de papo ali. É muito papo. É muito papo. Uhum. Eu só me perco quando eu não anoto. Isso aconteceu lá numa casa lá no Santa Bárbara. Às vezes você tá tão empolgado ali no papo. Cara, é gostoso conversar, e né? E às vezes eu esqueço de uma coisa. É raro. Aconteceu uma vez ano passado, o cara falou, pô, Bevi, mas não é isso que eu queria. Falei, caramba, meu, esqueci. Aí eu fui ver onde eu tinha anotado as coisas dele. Falei, não, esquece. Essa casa não é tua. Vou fazer de novo. Aí na semana seguinte eu apresentei para ele e falou, não, agora é minha casa. E aí deu certo. Mas essa Pegou coisa a página errada do bloco de anotações. E eu montei um esquema de você visualizar. Você conhece o Mind Map? Conheço. Conhece o Mind Map? Sim. Eu faço, lá no escritório, eu faço o briefing de necessidades do cliente com o Mind Map. Então, com o Mind Map, você consegue ter uma visualização da casa toda, né? Quando você faz por páginas, você se bom perde que fica digital, já fica na nuvem, na nuvem já o seu. Mind Map, né? Você consegue enxergar, né, tudo aquilo de uma maneira global. Eu uso bastante, inclusive. Muito. E o pessoal lá no escritório, tenho lá um pessoal ótimo, né? Eu não sei você, mas tem uma coisa e aquilo vai ramificando em várias coisas. E eu não consigo pensar tudo, porque são muitas coisas interligadas. E eu faço o mind map para cada coisa que eu tenho que desenvolver. É muito bacana, porque o escritório tem muita gente, são muitos tipos de projetos, são muitas pessoas que eu tenho que lidar, muitos assuntos. Então eu uso bastante. O Mind Map. Isso. Então, são duas coisas que a gente usa muito lá. E tem até uma surpresa para mostrar para você depois sobre isso. Que legal. É o Mind Map e também o sistema de organização do Trello.
Eu acho que são duas coisas Sim. assim muito bacanas. Nós da gente usamos o ver. Trello, hoje em dia a gente está usando o Planner. É legal também, né? Muito, igual, similar ao Tem Trello, o só que é da Notion, tem o Microsoft. Notion também, né? Que é também É mais da ou menos a mesma Microsoft, coisa, né? né? E aí eu estou usando esse da Microsoft porque aí a gente consegue ligar os bancos de dados, tal, tudo, Mas você tem fazer mais umas gente, né, automações Lúcio? lá. O teu escritório é maior, né? Eu lá Sim. no escritório eu tenho todo mundo junto e aí todo mundo conversa e a coisa Quantas fica muito pessoas estão interativa. lá? Tenho 6 hoje, né? E tenho. Você está contratando ou não? No momento? Não, não tô, Ah, Lúcio. entendi. Não tô contratando. Mas eu tenho uma complementação de equipe, né? Que eu tenho um escritório que tenho duas meninas que são ótimas, trabalham também com Home a office? gente, home office. Entendi. Mas não são bem home office, elas não são exclusivas minhas, né? Mas elas trabalham Prestam muito serviço. legal para serviço, então Sim. eu tenho uma equipe bacana. Atende escritório. Escritório é pequeno, né, Lúcio? Não Sim. tem muita gente, é pouca gente. Tem pouco projeto, né? Tem pouco Só projeto. 80 projetos no Alphaville. Ô, Lúcio, eu costumo falar que esse negócio de projeto é mais do que eu dou conta e menos do que eu preciso. Sim. É sempre complicado, Sempre né? assim, né? Sempre complicado. É um negócio muito complexo, né? É complicado mesmo. Porque também se diminui, você tem que fazer demissões ali e É um tal. inferno, Uma coisa né? desagradável, né? Não, eu falo isso. E É mais do que eu dou conta e é menos do que eu preciso. Não é assim? Nossa, é sempre difícil, cara. Sempre. Nossa, uma complicado. luta, né? É bem E difícil, a obra né? também, né? Ela complementa ali. No seu caso, você sempre fez obra. As obras que você faz são só dos seus projetos, né? Não, eu construo para várias Qualquer pessoas, projeto? né? Eu agora estou fazendo uma casa Projeto lá de no... outros arquitetos também você faz? As obras ou... Olha, Lúcio, não dá tempo de fazer casa de outros arquitetos, Sim. né? E mesmo até porque é raro às vezes que as pessoas me procuram, às vezes me procuram, mas eu tenho um problema meio ético nessa história aí de Sim. fazer projeto de outro obra de arquiteto, outros né? arquitetos. Mas estou fazendo a casa agora para a construtora Labinas, Sim. ali no Jardim das Nações. Vai ser a primeira casa nossa lá nas Nações. E a Labinas é uma construtora Já ouvi famosa falar. aqui. Eles são muito famosos, eles são muito bons de construção. É uma construtora que tem um padrão de execução de obra de excelência, né? Eles fazem casas de alto Sim. padrão. Eu vejo Eles fazem as com muito placas, cuidado, as né? obras, já ouvi falar Labinas muito. é muito Eu boa. não conheço o pessoal. O pessoal é ótimo, são Trazer pessoas... eles aí para Não, contar um pouco da experiência deles. eu acho que é um casal que trabalha, né? É um marido e mulher, e o filho também. E eles são muito bacanas. E eu fui super prestigiado por eles, né? Porque eles têm a cidade inteira para eles poderem fazer projeto. E escolheram a gente para fazer o projeto da casa deles lá no Jardim das Nações. Foi um orgulho, assim. Eu não conheço esse muito condomínio a Labinas. ainda, né? É um condomínio bem interessante. Sim. Pretende Já começou as obras lá ou ele tá... Olha, não foi liberado ainda? A Silvia me disse que ela está terraplenando lá, acertou os níveis do terreno e ela pretende tá iniciando a obra. Eu vou Não, o lá... próprio condomínio, eu estou dizendo. Já O liberou a condomínio obra lá? Já liberou, mas eles ainda não fizeram. Já liberou a obra. A Labina está fazendo lá a casa dela. Nós vamos estar fazendo agora. Eu vou passar lá, acho que começo da semana, eu vou lá ver o início da casa lá que ela está fazendo lá. Show de bola. Muito legal mesmo. Cara, bastante assunto, né, Lúcio? Bastante. Nossa, demais. Já deu a nossa hora aqui, não? Não, aqui é à vontade. É mesmo? Oh, Free time. Free time. Não tem tempo. Então, deixa eu... Pensar um pouco. Não me arruma problema. Hein? Não. As dificuldades de obra. Tá. Você, durante muitos anos, né? Fez no litoral, agora está fazendo em São José. Onde você vê aí que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Para ela não ter uma surpresa desagradável durante a sua construção. Tá. Ó, Lúcio, eu acho que a
primeira coisa que uma pessoa deveria fazer quando ela for pensar em construir é levar um profissional Sim. com uma certa experiência, que eu acho que é importante a experiência nessa parte, para conhecer qual terreno que ela vai comprar. Né? Se você já orienta o cliente na compra do terreno, já fica uma situação bem assertiva para ele, né? Porque você conversa com o cliente, você entende quais são as particularidades que ele necessita da casa, e aí você consegue orientar ele de qual que seria a melhor opção dos terrenos que ele está vendo. Então, ele está vendo aí, isso aí, 2, 3 terrenos, e você consegue falar, olha, esse daqui vai atender mais a tua expectativa, né? Ou a tua necessidade. Ou uma coisa importante, né, Lúcio, quando você vai fazer uma casa para um cliente, que é uma coisa que eu acho super básico, é ver o tamanho do investimento que ele tem capacidade de fazer. Sim. Porque você fazer um projeto... Para encaixar o plano o financeiro dentro do sonho, né? Para não ter uma decepção. Pois é. Às vezes o cliente ele vem com desejos, né? Sim. E ele vem sonhando com certas expectativas. E se você não o orienta de falar, olha, meu velho, isso daqui vai sair fora do teu sapato, né? Não vai dar para a gente fazer isso daqui. Esse tipo de feeling, eu acho que é muito importante para que a coisa não dê errada. E você tem que pensar muito também naquilo que é realmente o desejo do cliente, porque o que é importante para ele mesmo, isso, né? Porque, tem coisas que não são importantes aí. Mas o cara vem viajando, né? Sim. Aí ele viaja na situação de falar, poxa, eu queria fazer... Tem uma foto aqui, ó, essa cascata aqui, né? Sim. Eu gostaria de ter isso daqui caindo na minha piscina, tal, não sei o quê. Como você vai fazer o projeto também, você vai talvez orientar ele durante a execução de obra, você tem que entender direitinho e falar, meu, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Qual o objetivo teu, né? Até onde isso daqui vai ser útil para você? Porque uma cascata é um inferno de fazer. Sim. Né? Aquilo lá dá problema, né? Para construir já é Se tiver planta, estraga a planta. Não é, Lúcio. Ó, você já tem que planejar. Não liga nunca. Você tem que planejar. A piscina você já não usa nunca, né? Ó, uma vez por ano. Você tem que planejar a canalização. Sim. Você tem que planejar a pressão de água. Você tem que planejar o investimento que ele vai fazer no sistema de bombeamento. Você tem que planejar se aquilo lá, no dia a dia, vai ser realmente uma coisa que ele quer só por uma coisa estética, ou se é uma necessidade dele. Ele fala, não, Bevilacqua, eu quero aqui uma cachoeira porque eu vou fazer sauna e depois eu quero tomar uma cachoeira nas minhas costas. Tá bom, eu vou fazer um jeito que aquilo lá vai dar uma altura que você vai tomar uma cachoeira. Agora, se eu puser uma cascata saindo na varanda dele, sabendo que aquilo lá vai ter um vento, o vento vai levar a água, vai molhar o sofá dele, né? Sim. Que venta pra caramba. E aí, aquele troço lá vai ser um inferno para você construir, porque fazer uma cascata e fazer um negócio depois de uns anos ele vai querer demolir. É um inferno, não né, aguento mais olhar para essas pedras. E depois outra. O cara liga... Aquilo lá faz um barulho desgraçado. E aí o cara fala, meu, não dá para conversar. Então ele pega, você chega lá, ele liga a cascata, mostra pros amigos, ó, que bacana a minha cascata. Legal. Então desliga pra gente conversar. Esse tipo de coisa, você tem que entender e mostrar pro cliente o que é isso realmente no dia a dia da vida dele. Porque senão o cara vem iludido numa situação de falar, pô, mas... Cara, isso daqui não é o que você quer. Né? Sem falar, Lúcio, que aquilo lá, para dar vazamento, para ter problema, para o motor não funcionar. A impermeabilização é um inferno. Cara, é um inferno. Então, e aí vai virar uma dor de cabeça, né? Vai. Porque o cliente vai falar, pô, Baby, a cascata não funciona, né? Pô, mas agora tem um vazamento lá, vou ter que quebrar a viga para arrumar o vazamento, soltou a conexão. Cara, é um pepino atrás do outro. Como a gente já sabe disso, né? Porque você está fazendo muita casa, um proprietário conhece o outro, aí fala, o Bevilacqua fez um negócio aqui para mim, não funciona. Né? Isso daqui não dá certo. Mas, pô, meu, você tem que falar pro cara, ó, isso daqui não vai funcionar. Você tem certeza? Sim. É isso mesmo que você quer? Então, essa coisa de você
entender o que o cliente É uma realmente assessoria ali, né? quer, Você né? vai E direcionar o cliente, né? para ver se ele quer realmente aquilo, né? E a dificuldade que ele vai ter de usar aquilo, né, Lúcio? Sim. O cara vem e fala assim, eu quero um home theater para 12 pessoas. Meu, como você quer um home theater para 12 pessoas? Quantas pessoas moram na tua casa? Eu, minha mulher e minha filha. Cara, isso daqui vai ficar perdido, né? isso daqui vai ser horrível para você Só usar no teu dia a dia. Ter uma né? festa e todo mundo vai querer ficar fora, não vai assistir nenhum cinema lá. Se você não... A sala de cinema, né? Então. Só ele que o cara na não vai sala. usar. Só que ele teve que gastar em imobiliário, em sistema de som, em sistema de automação. Ele investiu uma bala ali que ele nem tinha para investir. Né? E aquilo não vai ser utilizado. Então, se você não tiver uma condição de falar, olha, eu acho que é legal, é bacana, mas é realmente uma coisa que você vai ter uso? É importante para você? O quanto que é importante? Vamos imaginar no teu dia a dia se isso daqui realmente vai ser uma coisa impactante e que vai fazer valer para você tudo isso, né? Se o cara tem essa vontade, Lúcio, porque ele, gosta de assistir filme, que é um sistema surround, não tem problema fazer esse tipo de investimento, ele tem capacidade financeira para fazer aquilo, bacana, vamos fazer. Mas você tem que entender se realmente aquilo lá é uma coisa que faz sentido para ele. Com certeza. Senão você está fazendo uma bobagem, né? É que nem a história do elevador, né, Lúcio? Aí o cara vai lá e fala, não, quero um elevador na minha casa. Por que você quer um elevador na sua casa? Não, porque amanhã, um dia eu posso quebrar o pé. Eu falei, esquece, não faça isso, né? Não é uma necessidade que você tem. Você vai criar lá um trambolho no meio da casa, que geralmente você nem vai construir, porque aquilo lá fica lá, aquele trambolho lá, vai virar um depósito, né? Fica uma caixa, atrapalha o layout da casa e ele não vai usar nunca. Porque ele sonhou que um dia ele vai quebrar o pé. Então, acho que assim, algumas pessoas pensam na idade ou na mãe. Lúcio, ou não sei eu o quê. tento. Não. Você tem um problema de mobilidade. Você tem um problema de idade. Teu pai vai morar com você e ele não consegue subir escada. Ponto. Não, já é uma coisa de necessidade básica. Sim. É que nem você ter uma pia na cozinha. É outra coisa, né? Não tem condição. Você tem que ter aquilo. Não é? É importante que você tenha. Por quê? Porque faz parte do teu problema. Você tem um problema de mobilidade. Faz parte do plano de necessidades ali da obra, né? Você usa a cadeira de roda. Sim. Você vai falar pro cara não fazer elevador? Claro que ele tem que ter elevador. Faz parte da vida dele. Beleza. Né? Agora, você vai lá, o cara fala, não, mete o elevador aqui. Para. Mãe, se eu quebrar a perna, você pede pra alguém te levar lá pra cima, sabe? Mas se eu pega o escritório andar, ali, monta perna. um provisório se eu ficar ali, velho... Né? Você ficar velho, vende a casa. Vai morar num apartamento. Você vai ficar velho, você não consegue andar mais. O apartamento já tem elevador. Né? Já resolve tua vida. Agora, você vai ficar pensando... Eu acho que é doideira. De todas essas casas que você fez, você se lembra qual é a maior metragem que você já fez em uma casa? 1.200 e poucos metros. 1.200. E quantas pessoas moravam nessa casa? Era uma casa que o cara tinha um esquema, assim, de muita gente, Lúcio. Litoral. Porque eu já fiz casa também de 1.000 metros, né? Aí você pergunta para o cliente, quem vai morar nessa casa? Eu, minha esposa, minha filhinha e o cachorro. Você tem 1.000 metros. Não faça Ele isso, vai perder a filha e não vai ficar um mês sem encontrar ela dentro da casa. É muito grande, cara. Ô, Lúcio, tem uma casa muito interessante que eu fiz. Pode falar? Pode, vai lá, manda bala. Foi muito louca essa casa que eu fiz. Eu fiz a casa do Clodovil, lá em Ubatuba. Nossa, agora o papo vai longe então, hein? Me conta toda essa história aí. Foi muito doida a casa do Clodovil. Aonde que fica? Lá em cima do morro, em Ubatuba, num local maravilhoso, uma vista, cara, a casa dele. Do zero? Pegou do zero para fazer? Ou... Não, uma parte da casa já estava pronta. E o Clodovil... Ele comprou a casa pronta e aí foi ampliar. E a gente fez uma ampliação da casa. E o Clodovil, cara, ele tinha... assim, algumas coisas... Ele era um artista, né? Sim. Um cara, assim, diferenciado. E o Clodovil virou amigo. Uhum. O Clodovil fez o vestido de 15 anos da Isabela, que a Isabela queria uma festa de 15 anos. Que chique, Ela fez o vestido. O Clodovil ficava em casa. Isabela, inclusive,
tem que vir aqui contar a história também. A Depois a gente marca com ela. Isabela conhece muito mais detalhes, porque, Aham. nossa, tem muita coisa E na aí, cabeça. vamos lá na casa do... A casa do Clodovil. Clodovil foi muito interessante de fazer. Foi muito doida. Eu fiz uma casa diferenciada. Foi uma briga danada, promotor público em cima, Por altas quê? brigas Por do causa promotor. que era Porque em ele cima da estava lá em cima montanha? do morro, né? Numa área de APP. A casa tá tombada, né? Foi uma briga. Mas a casa já existia, por isso ele comprou Uma a parte casa. da casa já existia, né? Um pedaço da casa onde tinha uma grande cozinha, tinha uma vista maravilhosa. A casa, se você procurar na internet, você vai ver fotos e filme da casa dele. Era uma casa muito Vamos ver se a gente diferenciada. acha aí, depois a gente pode colocar na tela aqui. É muito legal a casa do Clodovil. E foi uma casa que foi uma experiência, porque o Clodovil, ele era muito inusitado, né? Sim. E tinha umas coisas assim que você falava, Clô, Era estilista também, tal, tudo. cara, Devia mas de ele sonhar tinha, cara, ele muito, tinha uma né? cabeça muito doida, meu. E aí, o que saiu de doido nessa Era casa aí? muito louco. Conta aí as histórias. A gente fez lá em cima, na parte de cima da casa dele, a gente montou uma hidromassagem, uma piscininha. Sim. No terraço? Lá em cima. Rooftop. Não, na parte de cima, assim, ficava praticamente em balanço, solta, e aí você via toda a costa, você vê o mar lá de cima, é uma vista maravilhosa, e você vê todas as praias, né? É lindo a vista da casa do Clodovil, essa casa é fantástica. E lá em cima, quando a gente estava montando toda a parte dessa infra para poder fazer a banheira, né? Eu falava, pô, a gente precisava montar algum jeito de fazer xixi, né, cara? Porque a gente tem um caminho para descer. Não sei, eu queria bolar um jeito da gente colocar Um vaso aqui? um vaso aqui. Não, um banheiro, né? Porque quando você pensa em banheiro, você pensa em banheiro, né, Lúcio? Aham. Aí ele falou, não, Edu, vamos fazer um troço diferente. E aí, no canto, assim, da banheira, com toda aquela vista daquela paisagem lá, ele falou, não, você põe uma privada aqui. Aí depois, ele tinha umas coisas assim de decoração muito doida, né? Ele falou, não, depois eu vou colocar uma tampa. Sabe aquelas coisas que nem a gente fazia, tem em casa americana, que você levanta quando você vai entrar debaixo da casa, na parte do Porão. subsolo, no porão da casa? Sim. Não tem aqueles filmes americanos que você levanta a tampa assim, Sim. abre uma Aí tampa? entra no porão. E entra no porão. Aí nós fizemos uma tampa, só que a hora que você abria a tampa, tinha privada. Então ficava parecendo como se fosse um banco ali e tal, mas era uma privada. Eu falei, Clô, mas nós vamos deixar privada aqui? Ele falou, Edu, eu quero me sentir cagando no mundo. Aí tá bom. Pô, então número eu vou 2 vai lá fazer, dentro, né? cara. Ele falou. Pô, o Clodovil era muito louco. Fizemos um banheiro para ele, que a gente escolheu o espaço de onde ia fazer o banheiro e não tinha piso, era uma pedra. E era uma pedra que tinha uma certa declividade. Ele queria que ele fez eu fazer um jeito de colocar um ralo, porque ele não queria piso, ele queria tomar banho e pisar em cima da pedra. Sim. Né? A pedra era o piso natural mesmo da montanha? Era o piso natural da montanha e era onde ele queria que eu fizesse o box dele. Então, tinha algumas coisas que o Clodovil pedia pra gente que são... E aí tinha que recortar a pedra? Não, na realidade, a pedra, ela tinha uma superfície... A gente descobriu essa pedra lá e a gente depois bolou a implantação da casa de maneira que a suíte dele ficava dentro dessa... Dentro da rocha. Da perspectiva de você poder pisar na rocha para poder tomar banho. E aí a rocha, ela tinha uma certa inclinaçãozinha assim, a água escorria e caía para dentro de um ralo. Sim. Eu fiz também na casa ali que foi contar esse negócio da pedra, que é interessante. Eu fiz um projeto de uma casa numa ilha, em Angra dos Reis. E aí tinha uma pedra, a casa vinha, subia na pedra, o cara falou, não, aqui é uma caixa d'água. Eu falei, não, mas aqui é uma pedra. Não, eu que construí. O cara foi lá, abriu. Com a talhadeira e abriu, cara, o reservatório dentro da rocha, na mão, com a talhadeira. O cara deve ter ficado um ano fazendo um buraco lá. Mas a gente tinha pessoas que trabalhavam com pedra, né? Que eram muito especiais, né? O muito pessoal interessante. fazia umas pedras muito doidas, né? Legal. Essa casa do Clodovil foi muito diferente. E tinha uma coisa também
O Clodovil não está mais aqui, né? Eu posso falar, né? Sim. As visitas dele é que não vão gostar. Porque no quarto a gente fez uma entrada secreta para ele poder ver as pessoas na cama. Escondido. Ah, é? É. Vê que o cara tava dando... Ele tinha um fetiche. De olhar os outros? Eita, nós, O hein? Clô era voyeur, ele tinha um... Ah, é? Você tá rindo? É muito doido, né? Nossa, a gente fez umas coisas ali na casa. Ó, o piso da varanda dele era areia. A gente pegou a areia da praia e colocamos areia na varanda. Então, a varanda, apesar da gente estar longe da praia, porque a gente estava em cima do morro... Tinha areia ali para ele pisar na areia. A varanda dele era toda com areia. A gente fez lá, acho que tinha 30 centímetros de areia que nós pusemos lá, numa varandona grande, né? Um telhado todo solto. E eu sempre gostei de telhado. Eu tenho umas casas que... Tem até foto delas. Eu não fazia tesoura. Eu fazia a casa... Fiz uma casa no Domingas Dias. Tesoura assim que está... Duas águas? Eu fazia a casa em 2 águas e eu não colocava tesoura. Sabe a tesoura que você faz para poder fixar? Para fazer uma espécie de uma treliça. Para você fazer o apoio. E eu fazia o telhado solto, né, sem tesoura. Simplesmente biapoiado, só travado nas vigas das laterais. E a madeira do meio ali. E a madeira do meio que você podia fazer. Lá no meio da casa, acho que eu tinha casa, eram uns 12, 15 metros de comprimento, e a casa só tinha a viga central, e nessa viga central a gente fez todo o apoio da casa, não tinha uma tesoura, não tinha nada, o telhado era todo solto. Eu tenho algumas casas em nada. Ubatuba aqui, que tem umas pessoas que trabalham com madeira lá, Nossa, que são artesãos lá. Que trabalhavam Os caras com são madeira. muito bons. Mas a gente tinha IP, né? A gente trabalhava com IP. Era madeira... Madeira de lei. Hoje em dia não existe mais, né? Essas casas... Essa casa, ela foi vendida o ano passado por 25 milhões de reais. Nossa. A casa era fantástica. Fiz uma Essa é do Clodovil ou não? Não, Clodovil? Essa é uma casa lá na Domingas Dias, de um pessoal que era um dono de fábrica de ar-condicionado. Pessoal super bacana. E a piscina, ela tinha um fundo infinito e se confundia com a água do mar. Então, quando você estava na sala dele, você enxergava assim a piscina de fundo infinito e no fundo era o mar. Então, era uma coisa só. Sim. Uma casa maravilhosa. Frente para o mar ali, né? Na areia. Maravilha. Na areia. Uma casa linda, uma casa fantástica, aquela casa lá. Beleza. Um casal. Cara, maravilha. Eu vou fazer uma leitura aqui do Eduardo Bevilacqua. Eduardo Tadeu Higgins Bevilacqua. Sabe por que Higgins? Não. Da família. É da família Higgins. O meu avô, em 1917, era engenheiro civil. E ele trabalhou com o Marechal Rondon. 1917? 1917. Aí, lá no meu escritório, cara, eu tenho uma ponte desenhada por ele, né? Tava no sangue, então. Cara, tava no sangue. E o meu avô, ele trabalhava... Ele casou, cara, levou a minha avó pro meio do Mato Grosso, no meio dos índios. A minha avó foi catequizar índio. A minha avó era uma dondoca do Rio de Janeiro, né? E ele levou ela para o meio do mato, morando na selva. Ele trabalhava abrindo estrada com o Marechal Rondon, catequizando. E o Marechal Rondon tinha aquela coisa, né? Morrer sim, matar nunca. E lá no meio dos índios, ensinando os índios, minha avó tinha altas histórias. Eu tinha muita fotografia dessa época, mas uma escola em Brodowski resolveu fazer uma exposição do Marechal Rondon e pediu para minha avó, descobriu que a minha avó tinha muita fotografia do Marechal Rondon, das pontes, dela lá no meio dos índios, no meio das tábuas e tal. Pediram as fotografias, eu era novo, né? Não fui atrás, perdemos tudo. Mas, se fosse hoje em dia, já podia digitalizar, né? Sim. Guardar essa memória. Mas eu tenho uma ponte desenhada a lápis, toda treliçada com um vão imenso em cima do Rio Madeira. Desenhada pelo meu avô em papel milimetrado. Maravilha. Assinado. Show de bola. Rubens Higgins, 1917. Faz tempo, hein? Poxa. Muito tempo. E era meio louco, né, cara? Porque
Fala pra tua mulher hoje que você vai levar ela pro meio da selva, ficar lá no meio dos Yanomami. Lá Ah, não vai, não vai. ferrando, né? Imagina, 1917 não tinha nada. Mas aí ele E minha estava avó indo foi para pra lá. construir pontes, Mas muito despojamento. construir o Brasil, né? Vamos dizer. Construir o Brasil. Muito doido isso daí. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui na minha leitura aqui. Eduardo, ele é de Ribeirão, né? Se formou em engenharia em Barretos. Um dia foi passar um fim de semana em Caraguá, encontrou um arquiteto, um amigo, Bert, e o amigo convidou ele para morar lá no litoral. Ele foi lá, trabalhou, tal, tudo, se casou, começou a trabalhar em Caraguá, tinha um escritório e montou um escritório ali e começou, foi o Bert que morreu? Não, quem morreu foi o engenheiro da prefeitura. Esqueci o nome. Era o Manuel Santaella. O Manuel trabalhava na E aí, prefeitura. numa tragédia de um amigo que trabalhava na prefeitura, você acabou indo Assumindo. trabalhar, assumindo e indo trabalhar na prefeitura, né? Foi indicado, e aí começou lá na engenharia, Fizemos plano administração, diretor. administração de obra, muito trabalho Trabalhamos mesmo, no plano né? diretor. Trabalhamos no plano diretor. Fizemos bastante coisa, que foi bem legal. Ficou 2 mandatos e meio, você 2 comentou, mandatos e né? meio. Depois começou a aparecer muita obra ali, o seu Não, sempre escritório. apareceu, Lúcio. Já Seu estava junto. escritório prosperando ali, construiu um escritório muito bonito e fez 367 casas na Tabatinga. Tá certo esse número? Tá certo. Ó, então, você viu? A memória aqui Gravou, hein? Trabalhou com muita gente, Zardo, Benedito Abud, paisagista, comentou vários nomes aí, né? Grandes obras ali Muitos decoradores. muitos Foi bem decoradores, legal. passou por muita experiência, muita gente boa ali, né? Na execução de obra. Falou que é apaixonado pela profissão, né? Na época, a esposa também trabalhava tocando obra, depois ela montou uma boutique e começou a trabalhar ali. Depois teve um episódio trágico aí da esposa, né? Então, depois que passou isso, você estava lá em Caraguá, você já conhecia a Vanessa, né? Teve Já uma conheci a outra Vanessa porque esposa. o pai da Vanessa, eu fazia as cozinhas. O pai da Vanessa montava móveis, né? Planejados. Sim, E o seu Lorival fazia muita cozinha para mim. legal. E aí você acabou namorando a Vanessa e veio morar aqui em São José, né? Casei com a Vanessa. Casou, né? Casou, começou a namorar e casou com a Vanessa. Começou ali Uma bênção, né? uma benção. A Começou Van com é especial. uma salinha ali dentro do toque final Dentro ali. do toque final. Meu, não cabia mais. Aí você montou um grande escritório, muitas obras na cidade, né? Então, você no Alphaville tem quase 80 obras aí e levou muita coisa para os clientes, até mesmo Feng Shui, um cliente chinês que você fez uma casa, que ele te falou sobre isso, tudo que você foi aprendendo na sua vida, você leva para profissão, né? E também comentou que uma pessoa na organização do seu escritório, a Fernanda, né, criou métodos de organização lá e hoje em dia você consegue fazer todo o acompanhamento de tudo que acontece em todas as etapas do projeto. Eu não sei se isso também se estende à obra. Com certeza, né? Beleza. É método. isso aí, uma história resumida aí do nosso podcast. Isso aí. Bom, você pode fazer os seus agradecimentos aí para as pessoas, né, que estão, as pessoas da sua vida, sua família. Então, o Lúcio, eu vou falar uma coisa. Quando a gente fala de agradecimento, que eu tenho muito agradecimento sempre, né, em primeiro lugar com a minha esposa, né? A Vanessa sempre foi uma parceira, uma companheira, um amor da vida. Com certeza. E estamos juntos há 18 anos, pretendemos ficar junto ainda
muito tempo. Exato. A É parceira bom, né? Dividir a vida ali com a Rapaz, a parceira, parceira tal, é tudo. a Aquela Vanessa história é de uma- casar é é muito coisa de especial. adolescente, porque eu também, né? Tenho uma vida, você conhece muito bem a minha Conheço. esposa, né? Tenho uma vida maravilhosa de casado. A vida é muito boa. Ó, os pontinhos agora estão subindo nosso aqui, hein? Pois É, com essa não, média, né, meu? Mas nós somos bem casados, É, né, exatamente, Lúcio? é isso aí. A Van é uma pessoa muito diferenciada, a capacidade e outra, companheira, parceira, amiga. Adoro ela, Beleza. a minha mulher. E uma outra coisa que eu acho que eu tenho que agradecer sempre muito é a equipe que a gente consegue formar, né, Lúcia? Com certeza. Você também tem uma. A equipe é tudo, né? parceiros Você lá, precisa de você- pessoas ali. Sem uma equipe, a gente não consegue ter um escritório dinâmico e ter as coisas funcionando de maneira que a gente gosta que funcionam, né? Sim. Você é um cara bem zeloso, é preocupado em todos os detalhes. Eu também sou, então eu sempre tive equipe fantástica. Hoje eu tenho lá a Cris Leite, que é uma menina excelente, trabalhou comigo uma época, depois fez um voo solo, voltou, está lá no escritório, é meu braço direito ali, junto com as outras profissionais que eu tenho ali também. Tem a Maria, tem a Stephanie, a Samara, a Brenda, a Dani. Pessoas Maravilha. assim. As filhas também, né? fantásticas. Terena. A Terena e a Isabela, cara, eu tive Terena, muita, Isabela, eu tive Breno uma bênção, também, né, que elas sempre tiveram junto comigo, né? E elas adoram essa coisa de construção também. Uhum. A Terena se casou com o Breno, que é um cara fantástico, né? Um super parceiro também. Aham. E é um maridão para a Terena, graças a Deus. É um casal ótimo. Depois trazer eles E me aqui ajudam, né? para bater um seria papo, bem né? legal de trazer eles aqui. Eles têm Inclusive, história pra tá sendo contar. vovô. Você vô de Vai novo, ser vô né? de novo, a né? Isabela me deu 2 netos e a Terena agora tá me dando um netinho também. Maravilha. Tá para nascer aí. A Terena tá com 9 meses, tá trabalhando, cara, que nem... Foi, se não outro dia eu tivesse tive nada, lá, né? ela falou, não, vai nascer amanhã, mas isso já faz uns dias já. Maluquinho. Tá demorando aí. Adoro uma construção, né? Mas dá um atendimento assim fantástico. Maravilha. Legal, Isso Lúcio. aí. Obrigado, viu? Obrigado aí por você ter me chamado. Obrigado pela oportunidade. Parabéns de novo pelo estúdio. Por toda Show de essa bola. parafernália que você montou aqui, que ficou fantástica. Beleza. Legal. Valeu. Valeu.